Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aí a mais uma videoaula nossa, né? Então, brinquedos e brincadeiras de creche, manual de orientação pedagógica. Esse material aqui ele vai estar disponível aí na descrição do vídeo, tá? Vai ter uma tarjinha aí no vídeo, você clica e você vai ser direcionado aí ao material para você ter esse material na íntegra, né? Tendo em vista que eu vou colocar só uma parte dele aqui, os pontos mais importantes, a introdução desse material, e aí depois você vai ter ele integralmente aí para você ler, estudar, tendo em vista que ele traz uma série de questionamentos, sugestões, né? Então a gente não vai colocar tudo isso, mas vai colocar o essencial aí, que é o que esse manual de orientação nos propõe, o que que ele espera aí, como que ele espera agir dentro das unidades educacionais. Então vamos lá? Introdução. Então a finalidade é de orientar a seleção, a organização e uso de brinquedos e brincadeiras nas creches destinadas especialmente a crianças com idade de 0 a 3 anos e 11 meses, com base nas recomendações das diretrizes curriculares da educação infantil. Introdução de brinquedos e brincadeiras na creche depende de condições prévias. Então, a aceitação do brincar como direito da criança, a compreensão da importância do brincar, criação de ambientes educativos, o desenvolvimento da dimensão brincalhona. Então, olha só. Tais condições requerem um detalhamento de aspectos que emergem na prática pedagógica. Que práticas? Então, quais brinquedos selecionar e adquirir, em que quantidade, a certeza sobre a sua qualidade, como utilizá-los, né, como modificar, há um interesse aí dos diferentes segmentos, né, como é possível utilizar um conjunto de brincadeiras que seja ao mesmo tempo adequados individualmente também a todo o grupo de crianças. Então, assim, uma série de sugestões. Então, são muitas as questões e dúvidas abordadas por este manual, mas é fundamental o empenho da professora e da equipe de creche para que as sugestões possam ser recriadas dentro do contexto de cada prática e que, de fato, ocorra uma mudança duradoura capaz de promover qualidade na vida das crianças e suas famílias. Então, a educação da criança pequena foi considerada por muito tempo como pouco importante, bastando que fossem cuidadas e alimentadas. Hoje, a educação de crianças pequenas integra o sistema público de educação. Ao fazer parte da primeira etapa da educação básica, ela é concebida como questão de direito, de cidadania e de qualidade. Então, as interações e as brincadeiras são consideradas eixos fundamentais para educar-se com qualidade. Então, a criança hoje é um sujeito histórico de direitos, né? E constrói a sua identidade individual e coletivamente a partir das interações. A partir das interações é que a criança se constrói e se põe aí é, no mundo, né? Então, é por isso que lá no passado bastava se ter a questão da educação infantil como assistencialista, né? Então, era só cuidar e alimentar. Hoje já se vê é, políticas voltadas para a educação infantil, então nós temos que também desenvolver essa criança, não simplesmente cuidar. Lógico que tem o cuidar e o educar, mas nós temos também que trabalhar a questão da aprendizagem aí, né, dessa criança. Então, as interações e as brincadeiras são considerados eixos fundamentais para se educar com qualidade. Por quê? Que relação tem o brincar com o desenvolvimento, a aprendizagem, a cultura e os conhecimentos? E como que essa brincadeira vai influenciar aí a criança? Então, ó, a criança é cidadã. Poder escolher e ter acesso aos brinquedos e às brincadeiras é um de seus direitos como cidadã. Mesmo sendo pequena e vulnerável, ela sabe muitas coisas, toma decisões, escolhe o que quer fazer, olha e pega coisas que lhe interessam, interage com pessoas, expressa o que sabe fazer e mostra em seus gestos, um olhar, em uma palavra, como compreende o mundo. Então, ó, a criança, é, a brincadeira, né, com a criança aí, produz a cultura. Então a gente tem que ficar atento. Por quê? Porque ela provoca uma reflexão, né? Então a criança ela inventa, a criança ela se coloca no lugar do outro, a criança ela toma decisões porque ela vai passar a ser o adulto na situação ali, na fantasia com a brincadeira, com o seu brinquedo, com o seu boneco. Então, é importante que as crianças tenham acesso a esses brinquedos e que ela possa escolher, porque muitas vezes ela quer assumir um papel de criança, ou outras vezes ela quer assumir um papel de adulto, ou outras vezes ela quer assumir o papel da fada,
às vezes ela quer assumir o papel do herói. Então, é importante que a criança tenha, assim, essa liberdade de escolha aí, e o professor venha sempre estar observando, né? Porque há muito tempo nós reduzimos a criança, né? Nós mesmos reduzimos ela aquilo que nós queríamos, né? Então a gente sempre achou que ela fosse aqui, um ser imaturo, incompleto, porque está brincando disso, está brincando daquilo. Ela acha que vai ser isso, ela acha que vai ser aquilo. E não, na verdade, esse brincar, ele faz uma interação e situa a criança como uma cidadã pertencente a esse grupo, né? Então ela começa a estabelecer regras, e se coloca aí diante das outras crianças. Então, ó, o brincar ou a brincadeira. Considerados como o mesmo significado nesse texto, é a atividade principal da criança. Sua importância reside no fato de ser uma ação livre, iniciada e conduzida pela criança com a finalidade de tomar decisões, expressar sentimentos e valores, reconhecer a si mesma, os outros e o mundo em que vive. Então, brincar é repetir, é recriar ações prazerosas, é expressar situações imaginárias, criativas, é compartilhar brincadeiras com outras pessoas, expressar sua individualidade e a sua identidade, explorar a natureza, objetos, comunicar-se e participar da cultura lúdica para compreender o seu universo. Ainda que o brincar possa ser considerado um ato inerente à criança, exige um conhecimento, um repertório que ela precisa aprender. Então, nesse aspecto, é, onde está o brincar na escola, né? Pensar sobre essa questão aí, né? Por que é tão importante? Nesse contexto, é importante indagarmos então a nossa própria prática, né? Tem conseguido, se nossa prática ela consegue incorporar o brincar com a dimensão cultural do processo, de constituição do conhecimento e das formas humanas. Então, assim, cada criança ela é singular porque não existe crianças iguais, né? Cada criança é única no jeito de ser, de agir, de pensar, né? Então, pensar que deve haver aí um diálogo entre o adulto e a criança, né? Uma relação humana mesmo, né? Compreender que a escola tem seus alunos singulares, professores singulares. Então, é importante que o professor interaja aí com essa criança a todo momento. Porque porque nós vamos ter um grande teórico aí, é, que é o Vygotsky, que ele vai dizer isso, né? Porque ele vai falar o quê? Combinada com uma ação performativa, construída por gestos, movimentos, vozes, formas de dizer, roupas, cenários, etc., a imaginação estabelece o plano do brincar, do fazer de conta, da criação, né, de uma realidade fictícia. Então, Vygotsky defende que nesse novo plano de pensamento, ação, expressão e comunicação, novos significados são elaborados, novos papéis sociais e ações sobre o mundo são desenhados, e novas regras, né, e relações entre os objetos e os sujeitos desse entre si são instituídas, na verdade. Então, transformar o brincar aí ele transforma, né? Ele transforma a criança. Então a criança ela se põe, né, diante de situações, de universos, ela se transporta, é, ela brinca, né? Na brincadeira ela pode fazer aí uma série de combinações, de recriar regras. Então ela tem que ter um conhecimento real, né, de algumas situações e aí ela vai adaptar, né, ao seu modo único de ser, na verdade, né? Então, assim, na brincadeira ela vai interagir, ela vai colocar suas regras, ela vai impor limites. Então, agora eu sou o cavaleiro salva a mocinha. Agora eu quero ser o papai, estou saindo para trabalhar, tenho que pegar meu carro, vou dirigir. Então, ela começa a trazer situações que ela vivencia dentro da sua casa, dentro do seu grupo social, dentro da sua comunidade, para as brincadeiras e vai interagindo e criando regras. O brinquedo é visto como objeto suporte da brincadeira. Pode ser industrializado, artesanal, fabricado pela professora junto com a criança e a sua família. Para brincar, em uma instituição infantil não basta disponibilizar brincadeiras e brinquedos, é preciso planejamento do espaço físico e as ações intencionais que favoreçam um brincar de qualidade. Então, não adianta muitas vezes você ter os melhores brinquedos, né? Meu brinquedo, ele faz isso, faz aquilo outro, se você não planeja qual a finalidade dessa brincadeira hoje.
Será que eu vou deixar minhas crianças brincando lá? Vou dar um monte de brinquedinho para elas enquanto eu faço meu diário, enquanto eu preencho minha ata, enquanto eu vou organizando as pastas. Não, ele está falando que quando você vai levar essas crianças aí para as brincadeiras, você precisa pensar em atividades que favoreçam o desenvolvimento, né, dessa criança. Então, que intenção essa brincadeira tem? Então, eu pego a amarelinha lá, eu posso trabalhar matemática, certo? Porque eu vou colocar do 1 até o 10, então eu posso trabalhar a matemática dentro dessa brincadeira. Então, onde está o número 1? Vamos lá, joga no 1, joga no número 2, joga no número 3. Eu posso trabalhar as cores, posso pintar de diferentes cores aí, é, essa amarelinha e vir trabalhando segmentos de cores. Então, assim, são N brincadeiras e adaptações que você pode fazer para poder favorecer o desenvolvimento, né? Então, assim, para ter uma brincadeira de qualidade, eu tenho que pensar nessas questões, não simplesmente deixar a criança brincar ou deixar a criança ali com um brinquedinho enquanto eu faço outras coisas, né? Enquanto eu me programo para outras coisas. Então, a pouca qualidade ainda presente na educação infantil pode estar relacionada à concepção equivocada de que o brincar depende apenas da criança. Não demanda suporte do adulto, observações, registros nem planejamento. Tal visão precisa ser desconstruída, uma vez que a criança não nasce sabendo brincar. Ao ser educada, a criança deve entrar em um ambiente organizado para recebê-la, relacionar-se com outras pessoas, professores, pais e outras crianças, escolher os brinquedos, descobrir o uso dos materiais e contar com a mediação do adulto ou de outras crianças para aprender novas brincadeiras e suas regras. Depois que aprende, a criança reproduz ou recria novas brincadeiras e assim vai garantindo a ampliação de suas experiências. É nesse processo que vai experimentar ler o mundo para explorá-lo, vendo, falando, movimentando-se, fazendo gestos, desenhos, marcas, encantando-se com suas novas descobertas. Então, ele deixa bem claro aqui, professor, é, que você tem um papel fundamental. Por quê? Muitas vezes você sugere aí para a criança, vamos brincar. A criança fala não. Não, não quero. Será que a criança não quer ou será que essa criança não sabe? Muitas vezes ela não sabe. Então, você como educador, você também faz parte do processo. Você também tem que interagir com essa criança. Então, você precisa é, sentar com essa criança, sentar com ela e mostrar como se brinca, como se faz, como que faz aquilo, como que faz determinado assunto. Então você tem que puxar a brincadeira. Várias vezes eu já brinquei aí, né, com as crianças, eu vou lá, é, no dia que eles têm atividade livre, que eles trazem o brinquedo de casa, então eu gosto de pegar a boneca, né, eu gosto de balançar, deixa eu colocar o neném para dormir, deixa eu dar uma madeira pro neném, deixa eu trocar a fralda, vamos brincar disso, vamos brincar daquilo, já teve vários casos de eu estar brincando com as crianças ali, e eu falar para os meninos, vamos fazer uma garagem para colocar o carrinho, garagem? Garagem, o que que é garagem? Então, por quê? Porque na realidade social dele, as pessoas muitas vezes não têm carro, ou muitas vezes a casa não é constituída de uma garagem. Então, a garagem é isso, você ensina como é que se faz, é um lugar que você cobre, coloca o carro para não tomar sol, para não tomar chuva. Então, são essas relações, né, que vão ajudar aí a criança a se desenvolver no brincar. Então, é, as brincadeiras, né, é um espaço de mentirinhas no qual o sujeito tem o controle da situação. Então, justamente essa atitude permite que a criança seja desprovida das consequências que as mesmas ações teriam na realidade imediata. Então, assim, ela brinca de bater o carro. Mas pode bater o carro na vida real, gente? Não pode, mas ali na brincadeira, mas é de mentirinha, professor. Você fala, nossa, mas pode ficar brincando de bater o carro? Não, mas é de mentirinha. Então, as brincadeiras, né, é, elas são fundamentais, né, porque a criança vai começar a se enxergar, né, e se entender mesmo como um cidadão. Então, por isso que é importante que o professor sente, porque a brincadeira não é algo já dado na vida do ser humano, ou seja, aprende-se a brincar desde cedo nas relações que o sujeito estabelece com os outros e com outras culturas. Então é importante ressaltar que a brincadeira não é algo já dado,
na vida do ser humano, ou seja, aprende-se a brincar desde cedo nas relações que o sujeito estabelece com os outros, com a cultura. Então, brincar envolve múltiplas aprendizagens. Então, quando se fala de múltiplas aprendizagens, aí a gente vai lembrar da zona de desenvolvimento proximal aí, né? Então, é interessante também pensar nisso, né? Então, brincar constitui um espaço de aprendizagem, né? Isso porque a brincadeira, na sua visão, cria uma zona de desenvolvimento proximal. Então, permite que as ações da criança ultrapassem o desenvolvimento já alcançado. Então, o desenvolvimento real, impulsionando-se a conquistar novas possibilidades de compreensão e de ações sobre o mundo. Então, é muito importante a brincadeira aí para as crianças. E o conjunto desses fatores, as concepções, né, o planejamento do espaço, do tempo, de matérias, né, a intermediação dos adultos, então ressaltam, né, uma educação de qualidade. Então, assim, neste manual de brincadeiras, é sempre, né, considerado como o sentido de um brincar de qualidade. Então, para educar crianças pequenas que ainda são vulneráveis, é necessário integrar a educação ao cuidado, mas também a educação ao cuidado e à brincadeira. Tal tarefa depende do projeto curricular em um documento orientado das práticas cotidianas, das programações diárias que acompanham a vida das crianças e que ampliam gradualmente suas experiências em todo o período de vivência na creche e precisa ser construída pela equipe junto com as crianças e seus familiares. O brincar e as interações devem ser os pilares para a construção desse projeto curricular. Então, a